Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Xerxes. Eu queria tratar com vocês hoje do caso Ford. Todo mundo ouviu falar que a Ford encerrou suas atividades no Brasil neste mês de janeiro de 2021. Gerou um impacto muito grande, né? Uma comoção nacional. Eu gostaria de tratar com vocês da questão trabalhista, mas antes dela, só lembrar um pequeno histórico da Ford. A Ford tinha mais de um século de atuação no Brasil, mais de 100 anos, né? E neste longo período, ela obteve diversas vantagens do Estado brasileiro para continuar atuando no país. Só para citar um exemplo de vários, né? Houve um momento em que a Ford transferiu uma de suas fábricas do estado do Rio Grande do Sul para o estado da Bahia e, para tanto, obteve isenção fiscal do estado da Bahia. Houve até uma diferença, uma rusga entre governadores do Rio Grande do Sul e da Bahia, porque a política do estado da Bahia foi muito agressiva para atrair a Ford. O fato é que a montadora teve ao longo desse século muitas vantagens e, infelizmente, optou, alegando aí, né, prejuízos nas vendas de veículos no país. A gente não sabe até que ponto isso é preciso ou não, porque os balanços não são mostrados, né? Mas o fato é que ela teve uma série de vantagens fiscais, o que pode nos levar a nos questionarmos se seria justo, correto a montadora simplesmente, de maneira assodada, inopinada, deixar o país, né, com dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de desempregados. Bom, mas nos atendo à questão trabalhista, né? Quais as consequências trabalhistas deste fechamento, deste encerramento das atividades da Ford no Brasil? Obviamente, a demissão de todos os seus empregados e possivelmente, provavelmente, daqueles terceirizados também. A questão dos terceirizados envolve ali, mais diretamente as empresas prestadoras de serviços, mas nos atendo aqui à questão dos empregados diretos da Ford. Está havendo hoje, gente, todo um questionamento sobre a possibilidade ou não de a Ford simplesmente demitir dezenas de milhares de empregados. Você sabe que ela tinha 4 fábricas no Brasil, né? Uma delas já tinha até sido fechada em 2019, a de São Bernardo do Campo, mas ainda tinha 3 em atividade, a de Camaçari na Bahia, a de Taubaté no estado de São Paulo e uma terceira fábrica no estado do Ceará, ok? Ela vai encerrar essas 3 fábricas e surge a dúvida, ela pode demitir todos os dezenas de milhares de empregados das 3 fábricas reunidas? Bom, a reforma trabalhista, que todo mundo também ouviu falar, a Lei 13.467 de 2017, ela inseriu na CLT, uma das modificações polêmicas da reforma foi a de inserir no texto da CLT a possibilidade da dispensa coletiva independente de consulta ao sindicato, algo que se chama no direito de negociação coletiva. Tá? Antes da reforma, a jurisprudência, os tribunais trabalhistas, eles eram majoritários no sentido de exigir isto, que se negociasse com o sindicato, que se negociasse coletivamente antes de uma dispensa coletiva. É verdade que no Brasil existe a possibilidade de se dispensar sem motivar, mas individualmente. Antes da reforma, para dispensar coletivamente, ou seja, 300, 500, 1.000, dezenas de milhares de empregados ao mesmo tempo, se exigia a negociação com o sindicato. A reforma trabalhista retira essa exigência. No entanto, apesar dela ser uma lei que prevê expressamente essa dispensa da negociação, muitos doutrinadores e parcela da jurisprudência, parcela dos tribunais trabalhistas, continuaram mantendo essa exigência. Com base em quê, gente? Com base em diversas normas internacionais, convenções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, às quais o Brasil adere, que exigem esta negociação com o sindicato, essa negociação coletiva para uma dispensa em massa. E qual o fundamento principal, gente, dessa exigência? Seria a evidente onda de efeitos negativos que uma dispensa em massa causa. Imagine uma cidade como Camaçari, na Bahia, onde tem uma das fábricas da Ford. É uma cidade que, obviamente, vivia em torno dessa fábrica. Os negócios, os comércios, enfim, os terceirizados, todo mundo ali girava em torno da Ford. Quando a Ford fecha sua fábrica e demite todo mundo, isso tem impacto gigantesco na economia local e até mesmo regional. Até mesmo a economia do estado da Bahia, do estado de São Paulo, vai ser impactada por esse fechamento das fábricas. Então, para haver uma compensação dessa dispensa coletiva, parte da doutrina da jurisprudência, mesmo após a reforma, entendem que, como se trata de disposições contidas em normas internacionais, e aí é importante fazer essa ressalva, gente, não é que a lei da reforma não vá ser aplicada,
é que ela vai ter, na verdade, que se adequar a uma norma superior, porque normas internacionais elas se incorporam ao nosso ordenamento jurídico com status supralegal, ou seja, acima da lei, de acordo com a jurisprudência do STF, tá? Porque elas são consideradas como normas de direitos humanos, portanto, incorporadas com status de norma supralegal, e, portanto, a lei da reforma trabalhista, a lei 13.467, teria que se adequar a elas e, portanto, ser declarada inconvencional, ou seja, incompatível com a convenção da OIT que exige essa negociação coletiva. Ok, gente? Essa posição é unânime? Não. Mas existe boa parcela da doutrina e da jurisprudência que faz essa interpretação, tá? Me parece a interpretação mais correta, porque as normas da OIT de fato exigem essa negociação coletiva em caso de decisões da empresa que impactem a sociedade local ou regional, é exatamente o caso de uma dispensa coletiva e, portanto, haveria necessidade dessa negociação coletiva, tá, gente? Eu tenho que reconhecer que há parcela da doutrina da jurisprudência que nega isso, tá? Que admite a dispensa coletiva depois da reforma sem negociação, mas trago aqui para vocês, para reflexão, essa outra posição. E por que essa discussão é importante, gente, para o caso Ford? Porque justamente a gente está vivendo essa divergência. Então a gente já tem, a Ford anunciou essa saída do país em janeiro. Desde então, já algumas decisões, uma decisão de uma juíza do estado de São Paulo e uma decisão de um juiz do estado da Bahia, impedindo a dispensa coletiva sem a negociação com o sindicato. Justamente, obviamente, a gente está aí muito depois da reforma, a reforma de 2017, né, e juízes de diferentes estados neste ano de 2021, determinando que para a Ford dispensar coletivamente seus empregados, tem que negociar com o sindicato. Então vejam que a discussão que eu falei para vocês, se depois da reforma pode ou não pode, ela continua super atual, porque ela está sendo aplicada nesse caso Ford, sempre em atendimento a ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, tá? Que tem também este posicionamento firme, tá, gente? O MPT tem esse posicionamento firme que, mesmo depois da reforma, é preciso negociar coletivamente para fazer dispensa coletiva, e essa posição foi adotada por 2 juízes de primeiro grau, um do estado de São Paulo, um do estado da Bahia, que impediu a Ford de demitir seus empregados sem negociar com o sindicato. É bem verdade que no estado da Bahia teve uma decisão também liminar, a gente está falando de liminares, tá, gente? Não são decisões definitivas ainda. Mas teve um desembargador do Tribunal de São Paulo, perdão, do Tribunal da Bahia, que cassou a liminar anterior, ou seja, que permitiu a Ford dispensar coletivamente. Mas, mesmo após essa decisão, ainda há discussões entre sindicato e Ford, tá? Mesmo na Bahia. Fato é que a gente está numa situação extremamente nebulosa, e aí o que eu posso dizer para vocês para não parecer que não tem nenhuma conclusão a ser tirada disso? Ainda que se discuta se depois da reforma precisa ou não precisa negociar com o sindicato, tem uma fórmula que deve se aplicar a qualquer situação no direito e mesmo fora do direito, que é o bom senso. Então, imagina, gente, dezenas de milhares de pessoas sendo demitidas. É razoável simplesmente a Ford chegar e dizer para essas dezenas de milhares de pessoas: tá aqui a rescisão de cada um de vocês, tchau, não tem mais conversa? Não me parece razoável. Então, é óbvio que, ainda que se discuta juridicamente se deve ou não deve negociar com o sindicato, por uma questão de bom senso, deve haver essa negociação que está ocorrendo nesses estados, que eu mencionei para vocês. Tá? Está ocorrendo essa negociação, está ocorrendo essa conversa com o sindicato. E qual a importância dessa conversa, gente? É para prever uma compensação para os empregados. E é importante fazer essa ressalva. Ninguém está dizendo que a Ford não pode demitir ninguém, não pode demitir nenhum dos seus empregados. O que se está sustentando é que essa dispensa deve ocorrer com uma compensação para os empregados que serão demitidos, tá? Ah, mas eles já serão indenizados. Sim, mas uma compensação complementar a essa indenização ordinária, que todo mundo sabe, aviso prévio, décimo, férias, multa do FGTS, mas além disso, com essa negociação com o sindicato, você prevê uma indenização adicional. Pode ser, por exemplo, um plano de saúde mantido por 2 anos, pode ser um valor adicional a ser pago além dessas indenizações que eu já mencionei para vocês. Enfim, diferentes benefícios que podem ser previstos para os empregados que estão sendo negociados nesses estados em que a Ford está encerrando suas atividades. É verdade, existe a livre iniciativa como princípio constitucional do Brasil, mas ela também deve coexistir com outro princípio igualmente constitucional, que é o da função social da propriedade. Tá, gente? Então, livre iniciativa sim, mas desde que atendida a função social da propriedade. E como atender essa função social da propriedade em caso de dispensa?
compensando os empregados que ficarão desempregados neste cenário de calamidade pública de Covid-19, em que o desemprego já está altíssimo, batendo quase 15%. Então, temos aí realmente mais do que razoáveis fundamentos para sustentar a necessidade dessa negociação coletiva e de uma compensação para esses empregados da Ford que, infelizmente, acabarão ficando desempregados, mas que o fiquem com uma compensação superior ao mínimo legal para que possam enfrentar da melhor maneira possível, porque a gente sabe que eles passaram por dificuldades, infelizmente, tá, gente? Mas que pelo menos tenham uma compensação maior do que o mínimo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, até a próxima.